Você lembra daquele frio na barriga, misturado com euforia no dia do seu embarque? Aquele mix de "meu Deus, eu consegui" com "meu Deus, o que eu tô fazendo aqui?". Você tinha a vaga no navio, o passaporte carimbado, a promessa de ganhar em dólar, de conhecer o mundo. Mas tem uma coisa que ninguém te conta, que nenhuma foto do Instagram revela. É sobre o choque. O choque brutal que acontece no exato segundo em que você pisa no gangway e a porta daquele gigante de metal se fecha atrás de você. Bem-vindo ao Navigating Your Career, onde a sua carreira em alto mar deixa de ser levada pela maré. Aqui você aprende a navegar com intenção. E hoje a gente começa a nossa série fundamental, a jornada que todo navegador precisa fazer. Sobrevivendo ao sonho. E a gente vai começar pelo começo de tudo, a sua primeira semana a bordo. Porque naquele momento, a sua vida como você a conhecia deixa de existir. Você não está só começando um emprego novo. Você está entrando num novo universo, com suas próprias leis da física, suas próprias regras de gravidade. É como se, de repente, você fosse um astronauta a pisar num planeta desconhecido pela primeira vez. E o primeiro impacto, o primeiro choque, é na sua identidade. Pensa comigo, em terra, você se expressa pela sua roupa, pelo seu cabelo, pelo seu estilo. A bordo, esquece. A primeira coisa que eles te dão é um uniforme, que muitas vezes não te serve direito, que não é a sua cor favorita. E junto com ele vêm os famosos sapatos de segurança, que, vamos ser sinceros, parecem duas âncoras amarradas nos seus pés. Naquele instante, a sua individualidade, o seu eu que você construiu por anos, fica para trás no armário. É normal, nesse começo, sentir que a sua identidade individual dá espaço para a identidade da sua função, do seu papel dentro desta enorme engrenagem. É o primeiro passo de um processo muito mais profundo que a gente vai decifrar hoje. Depois desse primeiro impacto na sua identidade, vem o choque espacial. E aqui, meu amigo, é onde a sua noção de realidade começa a entortar de verdade. O navio não é um lugar, é um labirinto tridimensional que parece ter sido desenhado pelo Escher, só que todo feito de metal branco e carpete repetitivo. Nas primeiras 48 horas, você se sente como um explorador numa selva de metal, sem bússola, sem mapa, onde cada corredor parece exatamente igual ao anterior. Você se perde para chegar no crew mess, você se perde para voltar para sua própria cabine, que quando você finalmente encontra, percebe que ela é muito, muito menor do que você imaginava. A sua cama é a sua sala de estar, o seu armário é o seu depósito, e a privacidade é um luxo que ficou em terra. O seu conceito de espaço pessoal, que em casa era o seu quarto inteiro, agora é redefinido para o tamanho de uma beliche. É quase como se você tivesse entrado na casa do Big Brother, onde cada corredor parece ter uma câmera invisível. Cada conversa pode ser ouvida, e a privacidade de verdade é um artigo de luxo que simplesmente não existe. E em cima desse choque de espaço, vem o choque de comunicação. Aquele inglês que você estudou por anos, que te dava segurança em terra, de repente parece inútil. Não é o inglês dos livros que se fala aqui. É o crew mess, uma sopa de dezenas de sotaques diferentes, misturado com gírias de cada departamento e termos técnicos que ninguém te ensinou. É como tentar sintonizar uma rádio numa tempestade, só chiado e frases pela metade. Um sim pode significar talvez. Um gesto pode valer mais que 1000 palavras. Você passa o dia inteiro num esforço mental gigantesco para decodificar não só o que as pessoas dizem, mas o que elas querem dizer. E por cima de tudo isso, vem a sensação esmagadora, aquela que bate forte, quando você deita na sua beliche no fim do dia. Eu tô sozinho, e tenho que dar conta de tudo isso num ambiente rígido, onde um erro pode custar caro. É a solidão no meio da multidão. Se você já sentiu essa avalanche de choques, o choque da identidade, o choque do espaço, o choque da comunicação, ou se você está sentindo isso agora, eu preciso que você pare por um segundo e ouça bem o que eu vou te dizer. Isso não é um fracasso seu. Você não é fraco. Você não é incapaz. O que você está vivendo é um fenômeno real, estudado e que tem um nome.
O sociólogo Erving Goffman, que foi um mestre em decifrar as regras invisíveis da sociedade, chamou o navio de uma instituição total. Pensa nisso. Instituição total. O nome já diz tudo. É um lugar onde você vive, trabalha, come e dorme. Tudo sob as mesmas regras, sob a mesma autoridade. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um quartel do exército é uma instituição total. Um convento é uma instituição total. E um navio de cruzeiro, para a tripulação, também é. É uma experiência radicalmente diferente de qualquer coisa que você já viveu em terra. Goffman mostrou que o que acontece nesses lugares é quase como uma demolição controlada. É como se a vida a bordo precisasse de demolir a sua casa antiga, com as suas regras, os seus confortos, a sua privacidade, para construir um prédio novo no lugar. Só que o detalhe assustador é: você ainda está morando dentro enquanto a demolição acontece. Ele chamou isso de processo de desnudamento. É a forma como a instituição, de propósito ou não, vai tirando as suas camadas antigas. O uniforme tira sua camada de estilo pessoal. A cabine minúscula tira sua camada de espaço privado. O crew mess tira sua camada de comunicação fluida. A instituição te desnuda da sua identidade antiga para que uma nova identidade, a de tripulante, possa ser construída no lugar. É por isso que o choque é tão forte, tão visceral. Você não está só se adaptando a um novo emprego. Você está sendo psicologicamente reconstruído, reprogramado, para sobreviver e funcionar dentro desse novo ecossistema. É uma metamorfose forçada. E toda metamorfose dói. Agora, você pode estar a pensar, mas a empresa não faz nada para ajudar? E a resposta é: sim, claro que faz. A gente no RH, a companhia como um todo, a gente sabe que esse choque da instituição total é brutal. É por isso que assim que você chega, a gente te recebe com uma indução formal. Eu mesmo, junto com o diretor de RH, a gente senta com vocês, os new hires, e a gente tenta te dar as ferramentas básicas. A gente explica as regras de segurança, a hierarquia, quem manda em quem, os benefícios. A gente te entrega o mapa oficial do navio. Nós temos até um programa de mentoria, onde a gente designa um colega mais experiente, um buddy, para te orientar nas primeiras semanas, para ser o seu Google Maps particular. Pensa nisso como se a gente te desse um kit de primeiros socorros para essa demolição controlada que está a acontecer. A gente te dá o capacete, as luvas, o manual de segurança. E isso é importante, é fundamental. Mas eu vou te contar um segredo agora. A verdade é que só quem vive aqui, quem passou por essa demolição e reconstrução sabe. A sua verdadeira adaptação, a sua sobrevivência real, não acontece na sala de treinamento, com o manual na mão. Ela acontece in the flow of work. Ela acontece no meio do caos, na prática. E o mais importante de tudo, ela acontece quando você finalmente faz o seu primeiro amigo. Geralmente, alguém da sua nacionalidade. Alguém que fala a sua língua sem precisar de tradutor. Que entende o seu piloto automático cultural, sem que você precise explicar por que você reage de um certo jeito. É nessa rede social que você cria, na mesa do crew mess, no café rápido antes do turno começar, naquela conversa no corredor enquanto espera o elevador, que você aprende de verdade as regras não escritas do jogo. E como a gente já viu no nosso vídeo as regras secretas do jogo que ninguém te ensina, são essas regras invisíveis que, no final das contas, mais importam para sua sanidade e para o seu sucesso. O kit de primeiros socorros é essencial para não se machucar feio no começo, mas é a sua tribo, a sua rede de apoio, que vai te ensinar a reconstruir a sua casa. Eis assim, o seu mentor oficial, aquele designado pela companhia, ele te dá um mapa oficial do navio. É um mapa importante, com os nomes das ruas, as saídas de emergência. Ele te ensina as regras formais do trânsito. Às vezes, ele até pode te dar umas dicas práticas, mas o seu amigo, aquele que você faz na primeira semana, ele te entrega o mapa do tesouro. É ele que te mostra os atalhos secretos para chegar mais rápido na lavanderia, no seu horário de folga. É ele que te diz qual prato especial do buffet naquele dia realmente vale a pena encarar a fila. É ele que te avisa
com um olhar discreto no corredor, que o supervisor X acordou de mau humor e é melhor ficar fora do radar dele. É ele que te ensina a ler o ar, a entender a dinâmica real do poder e das relações no seu departamento. Essa rede de apoio informal, essa sua tribo, ela se torna a sua verdadeira boia de salvação no meio do oceano da solidão e do estresse. É o que te impede de afundar. O aprendizado real, aquele que realmente faz a diferença entre você completar o contrato ou pedir para ir embora, não vem de cima para baixo, como uma cascata de ordens e procedimentos. Ele vem de lado, como um rio subterrâneo que flui entre os seus colegas, nas conversas no crew bar, nas dicas trocadas na fila do café. É a comunidade que você constrói que te reconstrói. É ela que te lembra quem você era antes de embarcar e te ajuda a moldar quem você vai se tornar. É o seu sistema imunológico contra o vírus do burnout que a gente vai falar no próximo vídeo. Com certeza você vai ter que decorar muitas coisas na primeira semana, principalmente as de segurança, mas a criação da sua tribo e das suas conexões também é de vital importância. E essa ideia da tribo, da boia de salvação que a gente constrói com os nossos amigos, ela nos mostra que mesmo na dureza da instituição total, a humanidade encontra um jeito de florescer. Mas antes da gente pensar em ser a luz para os outros, eu quero que você se reconecte com a sua própria luz. Lembre-se da coragem absurda que você teve para chegar até aqui, daquela decisão, talvez a mais difícil da sua vida, de deixar tudo para trás, sua casa, sua família, seus amigos, e embarcar num navio rumo ao desconhecido, movido por um sonho. Essa coragem, essa força que te fez pegar malas, ônibus, aviões e cruzar oceanos, ela ainda está aí, dentro de você. E ela é a sua âncora nos momentos de tempestade. Quando o burnout bater, quando a vontade de desistir gritar, se agarre nela. Lembre-se do herói, da heroína que você foi para começar essa jornada. E agora sim, com essa força reconectada, pense comigo. Naquela sua primeira semana, naquele momento em que você se sentiu completamente perdido, como um náufrago. Quem foi o seu farol? Quem foi a primeira pessoa que te estendeu a mão, que te deu aquela dica de ouro, que simplesmente te ouviu sem julgar? E a pergunta mais importante, a que realmente define o tipo de profissional e de ser humano que você quer ser neste ecossistema, hoje. Você pode ser esse farol para um novato que acabou de embarcar e está completamente perdido no escuro. Porque a força da nossa tribo não está só em receber ajuda, mas em oferecer também. É um ciclo. Obrigado por me acompanhar nesta conversa. A minha missão aqui é te entregar de forma transparente as estratégias e os códigos que eu aprendi em mais de 10 anos trabalhando no RH e navios de cruzeiro. A sua forma de me dizer que esta conversa é valiosa é simples. Clica no botão Hype, deixa o seu like e se inscreve para não perder o nosso próximo mergulho. Mas o mais importante é o seu comentário. Me conta aqui embaixo quem foi o seu farol e como você pode ser um farol para alguém hoje. A sua história enriquece a nossa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. O leme está na sua mão.